Fala, handbolista. Fala, handbolista. Fala, handbolista. Fala. Fala, deixa eu ver aqui aí comigo. Deixa eu ver. Bate-papo com o handbolista. Já perdi a conta. Perdi não. Deixa eu só ver aqui. Quantos? Já foram quantos bate-papos? 50. Deixa eu ver aqui. Grande Alexandre tá na área aí já conosco. Já vou te chamar aí. Ixi, 58 ou 59. Bora lá, galera. Bate-papo com o handbolista. Se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, fala um sim aí no chat. Fala, Rafa, beleza? Tá me ouvindo aí ou não? Escreve um sim no chat, cara. Me ajuda aí, vai. Dá uma força aí pra mim. Quem mais tá com aí? Jardeli Lobo tá com a gente aí. O Regis também tá com a gente aí. Quem mais tá com a gente aí? Você tá me vendo aí? Coloca um sim aí no chat. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar aqui o nosso convidado. Aê, boa. Boa, galera. Isso, coisa linda. Muito bom. Bora lá. Você Grande, Adriano. tá me ouvindo? Tô. Agora acho que sincronizou. Aê, beleza, show de bola. Então vamos lá, galera. Oficialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Bate-papo com o handbolista. Hoje, uma celebridade do handball de praia. Handball de praia, meu amigo, doutor Alexandre. Tá com a gente aí na lista de desempenho, treinador. Cara, um cara sensacional, com um currículo enorme, né? Vou bater um bate-papo aqui muito sobre handball de praia, galera. Então, já clica no aviãozinho aí, chama a galera da comunidade handball de praia, que a gente bate-papo hoje vai ferver. Ó, Alexandre, já vou te contar aqui, porque agora não tem como você fugir. Tem pergunta polêmica, tem pergunta da sua carreira, tem pergunta da sua vida. A galera não teve dó e mandou aqui uma lista de perguntas e eu vou perguntar todas, cara. Eu quero ver como que você vai fintar as minhas perguntas. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, esse espaço aqui que eu acompanho, né, como telespectador, vamos dizer assim. E agora vou falar com vocês. Na verdade é um bate-papo mesmo, como você mesmo disse. E assim, eu vou primeiro fugir das polêmicas, né? E vou tentar responder a maioria. O que eu conseguir responder, eu respondo. Polêmica a gente tenta se esquivar, né? Vamos ver a sua capacidade de me levar a responder. É um prazer, Adriano. Bom, Cara, a gente se vê, faz um tempo que a gente não se vê, né? Acho que as últimas vezes foi na Unicamp, né? Batendo papo aí acadêmico, jogando conversa fora, falando das histórias. E aí é muito legal se reencontrar aqui dentro do seu espaço. Parabéns, acompanho sempre. Assim, é um belo de um serviço para a modalidade. A gente precisa de mais pessoas engajadas nesse tipo de trabalho. Eu, particularmente, não tenho perfil de fazer isso. Gostaria muito de ter essa habilidade que você tem, mas já que eu não tenho, eu participo com os amigos, dou sugestão, dou pitaco, encho o saco. Então é assim que a gente contribui também. Tá? Obrigadão, boa noite. legal, show de bola. Grande Alexandre, tem um carinho enorme por você, amigo. Alexandre, tem uma galera aqui no Instagram nosso que é uma galera nova, que está começando a prática do handball agora, está começando a conhecer a modalidade, né? Eu queria que você se apresentasse para eles. Quem que é o Alexandre? Tá, Alexandre. Bom, eu sou profissional de educação física, né? Eu sou nascido em São Paulo, radicado em Goiânia, né? Comecei a jogar handball de verdade em Goiânia. Meus pais hoje moram lá, né? Minha família está por lá. E eu tô em São Paulo desde que eu vim para fazer a faculdade de graduação em educação física em Bauru, na Unesp em Bauru. Fui para o mestrado em Rio Claro, também na Unesp, e doutorado na Unicamp. E estou em Campinas desde 2000 e... Fiquei em Campinas de 2004, 2003 até 2018 na PUC, né? A gente acho que se conheceu justamente por eu estar em Campinas nesse tempo, bastante tempo, um tempo muito bacana que me acrescentou muito, tenho muito carinho.
E aí, o ano passado eu vim aqui para Botucatu. E, bom, sou apaixonado por educação física, sou apaixonado pelo handball. Então, eu estou, né, agora em Botucatu, mas tenho um carinho enorme por Campinas, que é a sua terra onde você está, né? Tá em Campinas ainda, né? Tô Então tá aqui. bom. E, e trabalho com o beach handball. Comecei no handball de quadra na CH, com a professora Jaqueline, que me deu a oportunidade de ser técnico da equipe de alto rendimento. E num breve período eu já tive o convite para trabalhar com handball de praia em 2006, com a professora Cláudia, que era a técnica da seleção. E a partir daí, cara, nunca mais larguei o beach. Tá? Fiz trabalho com beach em Campinas, a gente começou com uma equipe do ACH, que hoje, né, tem algumas atletas que fundaram o 360, que é a atual campeão da Copa do Brasil. Atuei com várias equipes aí de beach no estado, fui para o Equador, participei de um trabalho na Espanha, estou com a seleção e aí sou professor universitário, né? É o que me leva, né, para o esporte. Eu sou professor universitário de Faculdade de Educação Física e por isso que eu trabalho aí com análise de desempenho, que é hoje a área que eu estudo, mesmo pelo doutorado e pela minha prática na modalidade. Basicamente é isso aí, o que vier de pergunta a gente vai respondendo. Show. Ô, Alexandre, a galera sempre pergunta aqui pra gente essa questão da iniciação com a prática do handball, né? De como conhecer a modalidade, né? Não são todos que têm a oportunidade de conhecer o handball na educação física escolar, né? Muitos acabam conhecendo o handball, às vezes até no clube, né? Ou nos times da cidade, mas não necessariamente no handball escolar, né? É lógico que é uma pequena fatia, mas como que você conheceu a modalidade, cara? Foi na escola, foi na faculdade? Como é que foi que você teve os primeiros contatos com a modalidade? O handball em si, né? Obviamente, o quadro de praia eu fui ter contato em 2006. O handball eu tive contato na escola, tá? O primeiro contato em interclasses na escola. Fazia parte, claro, de algumas aulas de educação física. E como a escola que eu estudava trabalhava com equipes de competição, as minhas irmãs jogavam handball. Eu não jogava, tá? Eu tive contato só na educação física e eu participava de interclasse para completar a equipe. Na época eu nadava, não pensava em handball, não. Minhas irmãs eram craques de handball. Inclusive, olha só, era em Aracaju e na época a confederação já estava lá, então não vou nem falar a data, porque vocês vão saber a minha idade exata. E eu não tinha muito interesse no handball. Jogava mesmo interclasse porque pelos amigos. E aí em Goiânia, quando eu me mudei para lá na escola, nós tínhamos uns jogos anuais entre as escolas da mesma categoria, do mesmo grupo, na escola católica, e teve um ano que eu fui jogar handball, e eu fazia, aí sim, na aula de educação física, eu gostava de jogar handball, que era um grupo bacana. Tinha uma professora muito boa que me incentivava todos, é claro. Ela falou assim, ó, vamos lá para o grupo de jogos, já que não vai ter natação, você vai no handball, pode ser? Fui, e aí, cara, eu nunca mais parei de jogar. Foi assim que eu conheci. Então, eu não tive uma iniciação no handball, de fato, aquela iniciação, né, que hoje a gente tem em alguns clubes, claro, em algumas ONGs e outras instituições. Foi mesmo contatos mínimos na escola. E aí, depois dessa participação, fui encaminhado para um clube e ali eu comecei já com 14, 15 anos a treinar. Então, muita coisa da base eu não peguei, cara. Eu tô aprendendo mesmo na raça, que infelizmente não é a nossa realidade hoje. A gente tem muito mais possibilidades, né? Isso é muito bacana. A gente evoluiu muito. É verdade, né? E uma prova disso são os acampamentos, né? Hoje a internet, cara, hoje está muito mais fácil para ter acesso à informação. A gente tem vários seguidores aqui, as pessoas que acompanham a gente, cara, que eles têm 13, 14, 15 anos, cara, eles já mandam mensagem para a gente, cara, como que eu posso fazer isso? Onde eu vejo um vídeo sobre isso? Cara, isso é muito legal, né? Eu queria que na nossa época tivesse esse tipo de informação para a gente estar estudando aí, aprimorando ainda mais. Exatamente, e eu me lembro, né, que nessa época eu comecei a jogar, que aí eu me entusiasmei pelo handball. A gente estava na época da Olimpíada de Barcelona. Eu lembro que eu gravava os vídeos, né? Sim,
gravava os vídeos. Era raro passar um jogo na TV da Olimpíada, eu gravava e eu assistia esse jogo, Suécia e sei lá quem, eu assisti umas 80 vezes, que era o que tinha. Então, assim, você tinha até uma influência, até no jeito de treinar, de jogar, porque era aquilo ali que eu tinha, cara. E uma outra coisa que é bacana, né? Como o acesso à informação e a aproximação das pessoas que a internet permite, e não permitia na época, criava alguns monstros, né? Então a gente ia viajar para jogar em outro estado, em outro lugar, por exemplo. Saía de Goiânia para ir jogar no Paraná, em Maringá, ou São Paulo, onde o pessoal tinha mais acesso a produtos do handball, por exemplo, o tênis, e tinha o Special, né? Da Adidas. Você chegava num lugar e via pelo menos uns 3 jogadores com o Special, você falava, vamos perder o jogo. Porque você achava que era, né, atleta de alto nível, o cara tá usando o melhor tênis de handball do mundo. Então a gente tinha essa mística, né? Hoje a gente tem acesso, o cara compra o tênis que ele quiser, o uniforme que ele quiser, tem acesso ao treino do PSG, todo dia tá aqui no Instagram, você vê o cara treinando, né? Então isso é muito legal. É verdade, eu tive um Special, cara, um Special preto, cara, eu amava ele, cara, era muito bom, eu gostava pra cacete. Não, até hoje eu procuro, quando eu vejo promoção, entro no site da Adidas para ver se tem. Porque eles lançam o retrô, né? A gente é viciado, você quer comprar para ter, mas de vez em quando a gente acha, né? Ficou no imaginário afetivo aí da modalidade. É isso aí. Muito legal. Muito legal. Ô Alexandre, e quando que você percebeu que você poderia realmente investir na carreira ali como treinador, como analista de desempenho, de fazer parte de um grupo ali que está representando o nosso país, assim? Como que você falou assim, cara, não, eu quero realmente investir, eu quero trabalhar com modalidade, eu quero realmente ser um cara diferenciado. Quando que foi essa chave? Quando que mudou essa chave para você? Bom, eu me motivei a fazer educação física pelo contato com o esporte que eu tive a vida inteira. Obviamente, o handball foi meu último contato antes da faculdade. E eu entrei com o propósito de fazer educação física porque eu gostava muito da área de preparação física. Então, tinha na minha cabeça que eu iria ser preparador físico, independente da modalidade, né? Não exatamente handball. Não pensava em ser técnico. Quando eu estava fui fazer o mestrado, que aí eu já tinha desencanado de jogar, né? Ainda continuei jogando jogos regionais, Campeonato Paulista e tudo mais. Falei, olha, agora eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu vou para preparação física, eu fazia o mestrado na área de fisiologia do exercício, então era muito natural que eu fosse para preparação física. E aí me surgiu a oportunidade, voltando a falar, na CH em Campinas, né? É um celeiro aí de técnicos, porque a Jaqueline deu oportunidade para muitas pessoas, né? Lucas, por exemplo, né? Amigo nosso. Então a gente tem muitas pessoas que passaram pela CH. E ali, cara, eu percebi que, como técnico, eu poderia evoluir, aprender mais, né? E avançar. Então ali ficou claro que eu poderia. Eu ainda não tinha certeza se exatamente seria carreira de técnico. E as coisas foram acontecendo, fui tendo convites, e aí, assim, aí já partiu, né, do externo. As pessoas começaram a acreditar e, de alguma forma, isso incentiva, né? E faz acreditar junto. E uma vez que eu comecei a acreditar, eu comecei a buscar mais informação, a estudar, a entender também, Adriano, como a nossa modalidade durante muito tempo foi carente, né, em alguns aspectos, entender, não por oportunismo, tá? Entender alguns aspectos que ainda estavam um pouco explorados e eu poderia contribuir, até por gostar, né, por ter afinidade. E aí chegou a análise de desempenho, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje virou até da moda, né? Tem análise de desempenho em várias modalidades, em várias categorias e em diferentes ramos de atuação. E a partir daí, acho que foi o start, foi ali. Foi aí, ali não, né? Aí em Campinas mesmo. Entendi. Ó, o Bruno tá com a gente aí, nosso treinador também da seleção. A Maria tá com a gente aí. Tem uma galera chegando aí. O Alexandre até perguntou aqui também negócio do CT, né, da seleção brasileira lá. Deixa eu ver aqui, eu já me perdi. Da professora Cláudia. A professora Cláudia foi uma das pioneiras, eu acredito, em relação às conquistas internacionais, né?
e você trabalhou Uhum. diretamente com ela na seleção. Como é que foi essa sua aproximação com a seleção, Alexandre, no handball de praia? Você, antes de você chegar na seleção, você começou aqui em Campinas, aí você fez parte dessa primeira equipe aqui do 360, das meninas, que são um trabalho sensacional. E aí, depois que você fez parte desse grupo, que você foi para a seleção, você teve mais alguma passagem em outro clube? Como é que foi essa trajetória? Não. O meu primeiro contato com a seleção foi justamente por convite da Cláudia. Aí vamos contextualizar. Em 2005, o Brasil ganhou o primeiro título mundial, né, 2005, do World Games. E eu vi isso pela internet. E até me arrepiou, né? Nossa, cara, finalmente a gente ganhou. Foi o título mundial no World Games feminino. E a professora Cláudia era a técnica. Não conhecia, não. Ela eu conhecia da época que ela jogava quadra, ela mais ou menos da minha idade, a gente, né, se cruzava em competição. Mas a gente não se conhecia, né? A gente não era amigo, nada. E aí existia um projeto nessa época que era Encontro Brasileiro de Técnicos, não, professores do ensino superior, promovido pela Confederação Brasileira. Então a gente se reunia uma vez por ano para falar sobre handball e as perspectivas da inserção do handball, da disciplina de handball nas universidades. Parece que era muito visionário, mas funcionou, né? A gente teve muito avanço. Então, numa oportunidade que foi em Aracaju, em 2006, eu fui para o encontro. Aí chegando lá, encontrei a Cláudia, que ela foi ser homenageada, né? Ela foi convidada para ser homenageada pelo título de 2005. E nessa, a gente, trocando ideia, eu mostrei um trabalho que eu estava desenvolvendo na época sobre é, velocidade, né? E ela gostou, né? Tipo, bateu o papo, não falamos sobre ir para a seleção, nada, nem passou pela cabeça. Ela estava ali sendo premiada, eu lá aplaudindo. A gente batendo papo, ela achou legal, terminou, o encontro, a gente não se falou mais. Aí eu recebi uma mensagem da professora Maria Rita, fisioterapeuta, se interessando por esse trabalho que a Cláudia comentou com ela, né? E aí a gente começou a manter contato, porque para fazer a mediação, e aí numa oportunidade, ela sabendo que eu trabalhava, gostava da preparação física, ela falou assim, olha, você pode me ajudar com a seleção? A gente estava agora num projeto para o Mundial, você não quer vir conversar? Fui conversar com ela, eu falei, olha, posso te ajudar sim, acho que eu topo e vamos em frente. Só que na época eu trabalhava na CH e o Clodoaldo Bequec, que escreveu o livro comigo, né? Lembro. Grande Clodoaldo. Cara, esse cara é um amigaço. E aí eu falei, olha, Cláudio, posso falar a verdade? O cara que trabalha comigo, que é o meu preparador físico, ele é bom pra caramba. Ele vai ajudar muito mais. Ela falou assim, então tá bom. Mas você fica de auxiliar técnico. Eu falei, então beleza. Aí eu fiquei de auxiliar técnico junto com ela, e a Rossana já era auxiliar técnico, eu fiquei ali auxiliando como auxiliar técnico, mediando também junto com a preparação física todo algo. Então a gente montou uma equipe, aí rodamos o Brasil, né, buscando atletas. Na época não tinha atleta de beach, a gente tinha que pegar atleta de quadra para adaptar, né? E fomos para o Mundial em 2006, ganhamos, né, junto com o masculino também, campeão, foi muito bacana. E assim começou, cara. Foi uma coisa assim que eu não me programei, não. Foi por conta mesmo dessa parte da pesquisa científica que me move, né? E me ajudou bastante. Então, acredita na pesquisa, viu? Que ela te ajuda também para algumas oportunidades. Aí depois você tem que batalhar. Mas foi assim, E você ficou com a Cláudia nesse projeto durante quanto tempo? 2006 a 2008. Em 2000. 2006, 2007, 2008. 2008, se não me engano, ela saiu em 2008 também, aí nós saímos também. A Rossana assumiu, né? Acho que o Márcio entrou nessa época também, se não me engano, e aí eu saí nessa época. Aí eu fiquei com clubes, eu trabalhei no IDREND, né? Que o Paulo Geraldini fundou, né? O Instituto de Desenvolvimento de Futebol. Depois aí eu fui convidado para ir para o Equador, na verdade fui indicado pelo professor Guerra, né? Que me conhece das seleções, continuei fazendo algumas avaliações físicas das seleções, tanto do masculino como feminino, auxiliando ali. E ele me indicou, assim que o Márcio saiu, né? O Márcio foi pioneiro aí pro Equador, e aí o Márcio retornou e o Guerra me indicou. Fui para lá, foi muito legal em 2011, né? Fiquei 2011 a 2013, tive uma experiência excelente e
Até então, estou aí no handball, trabalhando com handball, com beach handball, trabalhando bastante. É muito legal. Show de bola. Ô, Alexandre, antes da gente falar hoje do projeto da Confederação Brasileira de Handball, do Handball Academy, né? A gente tem algumas perguntas aqui antes que a galera sempre pergunta pra gente. Inclusive, foram perguntas que se repetiram, né? Em outros Uhum. casos nós tivemos do handball de praia, né? Tá. Inclusive, uma fala que o professor Guerra estava com a gente aqui em um dia, que eu lembro até hoje, ele falou assim que um dos momentos cruciais assim para o Brasil dar uma consolidar, né, estar entre os primeiros do ranking mundial, foi quando a gente começou a ter alguns atletas mais específicos da modalidade, né? E eu queria que você me falasse sobre isso, suas considerações. Foi realmente o momento que a gente começou a direcionar mais os atletas, que o pessoal deixou na quadra? Como é que foi para você? Como que você vê esse momento assim, onde eu vou chamar de consolidação, tá? Mas é um momento assim que a gente realmente ficou um pouco mais claro que a gente tinha que direcionar algumas diretrizes aí para a modalidade, assim, pela convocação dos atletas. Você me entendeu mais ou menos o que eu quero dizer ou não? Sim, entendi. Não, eu vivenciei isso daí, eu consegui acompanhar, né? Felizmente, eu estava nesse momento. E, como eu falei, né, lá em 2006, por exemplo, a gente saía buscando em clubes, era até normal. Por exemplo, eu estava em São Paulo, assistia, como eu estava com a equipe de quadra, a gente via atleta da quadra, né, com potencial, a gente indicava para ser convocada para o beach e trabalhava o beach. É óbvio que muitas coisas se parecem, mas é um outro jogo, né? E os jogadores conseguiam ter bom desempenho, claro, por N motivos, mas ainda, claro, com algumas limitações. E as coisas foram melhorando justamente quando a gente começou a ter competições de base, né, mesmo ainda de forma rudimentar, mas começou a aparecer jogador, porque é o espelho, né? Eles começam a ver, olha, o fulano do meu time foi para a seleção, então começou a treinar handball de praia logo, né? E a gente começou a ver que essa transformação aconteceu. É claro que não foi do dia para a noite, foi gradativo, mas começou a produzir jogadores que começaram a vir da praia, com um background de praia, né? E aí, obviamente, que a chance de dar certo é muito maior. Né? Então, inclusive, nós saímos na frente nesse ponto em relação à Europa. A Europa ainda tem muito país ali que usa o jogador da quadra adaptado na areia, e a gente deu um passo à frente. Por isso que é claro que a gente ficou à frente durante muito tempo. Hoje, né, na Europa, por exemplo, ali Espanha, Portugal está caminhando muito rápido, já tem atleta de base no beach. Né? Então, a gente vê um campeonato extremamente forte, então as coisas já estão, nesse ponto, já estão iguais. Então, cada vez ficando mais difícil, isso é normal. Mas foi essencial. E é claro, né, Adriano, quem que faz isso? Professor, cara. É professor, o visionário, o cara que coloca o pé na areia ali e manda ver. O Bruno, não sei se ele está aí ainda na live. Eu vi que ele entrou, o Bruno de Mogi. O pessoal se chama Bruno Mogi, né? Bruno Camargo, mas é o Bruno Mogi, que é o técnico de auxiliar técnico da seleção feminina de beach. Ele foi cara. Ele foi meu aluno na faculdade, né? Ele sempre fala isso. E ele é originalmente do basquete, e ele começou a trabalhar com handball de quadra, extremo sucesso, finalista de campeonato paulista, campeão de tudo. E aí, um certo dia, ele resolveu colocar as meninas na areia, cara. E aí, então, quem que faz isso? É o professor. O professor de educação física que está ali na ponta, que vai incentivar essas pessoas. Não é um projeto grande para transformar. Então, acho que a gente deve muito a esses professores que deram essa possibilidade para o Brasil, viu? De evolução. Muito legal. Ô Alexandre, quais são as características que você, quando via lá atrás um jogador na quadra, e falava assim, cara, esse garoto aqui eu acho que ele tem X características que podem levar ele a ser um jogador de praia. Tinha algumas. O Uhum. que você me fala uns dois pontos aí que você fala assim, cara, esse jogador, eu vendo ele hoje na quadra, eu acho que ele pode ser um bom jogador assim na praia. Tá. O primeiro é
o primeiro que, assim, que eu sempre olhava, a capacidade de tomar decisão em situações de espaço reduzido, porque o beach ele depende disso. E o jogador que consegue né, criar, né, mas resolver problemas com espaço reduzido, principalmente aí nessas situações de assimetria, né, que o beach handball é um esporte assimétrico, tem 3 defensores, 4 atacantes, isso chama muita atenção. Muitos falam que é subjetivo, né, a análise disso. Eu não acho muito, não é muito subjetivo, né, até mesmo que a gente, quando analisa desempenho, é simples. Você delimita um espaço, você tem que, é claro que entender que espaço que você quer delimitar e entender quantos jogadores estão jogando ali e qual que é a vantagem que o ataque ou a defesa tem. Isso, na quadra, a gente consegue enxergar. Então, normalmente, né, a gente olha para o ponta, esse é um ponto de atenção, porque o ponta ele joga em espaço reduzido, né? E ele é um cara que ele usa esse espaço reduzido e se aproveita daquele momentinho de distração, daquele momentinho que o espaço aumenta. É isso que acontece no beat, tá? Então, normalmente, eu olhava muito para os pontos, não sei se todo mundo olha da mesma maneira, eu olhava muito para os pontos. Tempo de bola, porque a gente joga com o jogo aéreo, então, aquele jogador que tem a capacidade de interceptar um passe, né? Jogador que tem a capacidade de interceptar uma trajetória, né? Ocupar o espaço antes do outro, também é um potencial tanto para a defesa como para o ataque, porque essa ideia de interceptar uma trajetória de uma bola para pegar na aérea e arremessar é extremamente importante. Então, eram os principais pontos, e é claro que uma característica física, um jogador que conseguia com bastante mobilidade, porque a areia ela te puxa, né, para baixo. Então, um jogador com boa impulsão, consegue se deslocar bem, obviamente também que a gente observava. Tá? Esses são os principais pontos. Legal, show de bola. Interessantíssimas as colocações, Alexandre. E antes da gente falar dos mundiais do seu papel hoje na Seleção Brasileira da análise de desempenho, eu queria que você me falasse um pouquinho, Alexandre, eu acabei pulando aqui, essa sua experiência com a seleção do Equador, que você foi para fora, ficou um tempo lá, né? Então, como é que foi para você aqui, brasileiro, né? Na época o Brasil já estava assim bem a nível internacional, já tipo assim bem consolidado o trabalho, né? Como uma referência do mundo no handball de praia, né? E aí, um brasileiro foi para um país aqui na América do Sul, que não tem tanta tradição, igual a nós, né, aqui, dá o exemplo nós brasileiros, mas que poderia ser uma potência aqui na América, né? Então, como é que foi para você essa questão de trabalhar em um país aqui do vizinho nosso, né, disputar torneios contra o Brasil? Como é que foi para você essa experiência? A Tuane está com a gente aí, ó, um grande abraço a Tuane. Também... Ô, Tuane. Tuane trabalhou muito comigo, trabalhou comigo no Equador. Uhum. A minha última passagem no Equador, ela trabalhou, cara. Trabalhou muito, inclusive. Eu tô só ligando aqui o meu computador na tomada, que tá me ajudando com umas coisinhas aqui, tá? Uhum. Desculpa aí. Então, a Tuane, poxa, ajudou muito, cara. Trabalhou com análise de desempenho propriamente dita, tá? Então, ela é uma peça fundamental aí para essa história. Então, vamos lá. Quando eu fui para o Equador, né, indicado pelo professor Guerra, eu fui relativamente confortável do ponto de vista do que estava sendo feito lá, porque foi um projeto, tá? Isso é legal. A Argentina teve um projeto e foi campeã olímpica, né? O Equador não teve um projeto tão audacioso, mas teve um projeto de implantação. Quando eu cheguei lá, eles tinham 4 anos, acho que, de handball, ou 7 anos, tipo, 7 anos de handball, não era de praia, handball. Então era pouca coisa. E o professor Guerra foi para lá um tempo, fez um diagnóstico e disse, olha, para o negócio andar, é necessário fazer isso, isso e isso. E uma das coisas foi indicar algum técnico que pudesse começar esse trabalho. Foi o Márcio no primeiro momento, depois o Márcio saiu e eu continuei. Então, quando eu cheguei, o Márcio tinha dado o start. E eu encontrei jogadores, a gente não tinha muitos jogadores, né? Já jogando no estilo brasileiro. Isso me ajudou bastante. Né? Então, eles tinham como referência o beach handball brasileiro, treinado por um treinador brasileiro, que era o Márcio. Então, isso me deu tranquilidade para trabalhar. Tive a barreira um pouco da língua, o espanhol sempre entendi o portunhol, ali, aquela enrolação. Eles me ensinaram o espanhol, então fui aprendendo espanhol com os atletas.
E assim, eu fui muito bem recebido. É, todo mundo pensa, Equador, as pessoas não conhecem, mas é um país bonito pra caramba. É, a estrutura que tinha um apoio muito grande do Comitê Olímpico, até mesmo porque essa verba, normalmente, para levar técnicos estrangeiros para qualquer lugar do mundo, o Comitê Olímpico Internacional media isso, né? A solidariedade olímpica permite que isso aconteça. Então, a gente tinha um apoio do Comitê Olímpico. E o Comitê Olímpico lá é bem organizado, né? Então, dava um suporte bacana. E, assim, a gente fez... Só que foi um trabalho difícil, porque era um trabalho pontual, voltado para algumas competições, né, sul-americanas, pontuais. Então, ia por projetos. Então, a base, ela não estava sendo desenvolvida. Hoje eu sei que está sendo desenvolvida, tá? Mas a base não era muito bem desenvolvida. Então, os projetos não eram voltados para a base. Que acho que foi uma falha e hoje eles estão correndo atrás. Mas para mim foi assim, me fez crescer muito, né? Inclusive, Adriano, meu primeiro jogo internacional na vida, né? Era o meu primeiro jogo, né? Lá no Equador, foi no Sul-Americano de Praia contra o Brasil, cara. Da seleção, pô, poderia estrear numa situação melhor, né? Você fala, no primeiro jogo contra o Brasil, não dá. Tocando o hino nacional lá em um país, tocando o hino nacional do Equador, eu ainda não conseguia cantar. Foi um negócio estranho, mas foi bacana, foi uma puta experiência. E a partir dali a gente conseguiu crescer bastante. Hoje eles jogam um handball bacana, mas assim, foi legal, foi muito bom. Como que você definiria o estilo brasileiro de handball de praia, que você até comentou agora? Como que você definiria? Cara, o estilo brasileiro de handball de praia, naquele momento, tá? Era um estilo de handball que se jogava mais com jogo aéreo, que foi isso que nos fez sair muito na frente das outras equipes. A gente tem aí equipes na Europa que ainda usam bastante o jogo mais com giro, mas a gente já, ali no Equador, inclusive, já buscava esse jogo mais para aéreo, tá? Mesmo ainda com algumas limitações técnicas por falta daquela experiência, mas já se buscava esse jogo mais aéreo. E uma outra coisa que tem a ver com o estilo brasileiro de beach handball é o especialista como jogador, um armador, como se fosse levantador do voleibol, que distribui o jogo, que pensa o jogo, né? Então se jogava nessa perspectiva. Até falei no curso, né, do final de semana que o especialista está ali para fazer gol, e é verdade, pela regra e pela oportunidade está ali para fazer gol. Mas a gente, no Brasil, a gente tem um especialista que, além de entrar para fazer gol, ganhar em superioridade numérica, ele é um cara que pensa todas as possibilidades do jogo para deixar os demais jogadores em situação de finalização. E isso é uma característica muito forte do Brasil. Quando eu trabalhei na Espanha em 2015, também era uma coisa que era a principal diferença que eu via. O especialista, ele jogava de outra maneira, né, joga de outra maneira. Então a gente consegue perceber muito bem. A gente, na verdade, a gente só percebe quando a gente vai para outro lugar, né? Então, para a gente é muito orgânico, é muito natural. Então, isso é uma diferença gritante. Até mesmo é a questão de referência, né? A gente tem, cara, o Pelé, eu já falei também sábado, o Pelé do handball de praia é o Bruninho, também, né? Então, obviamente que ele vai inspirar toda uma geração. Então, eu acho que é por isso que a gente tem aí esse estilo. Hoje a gente vê uma evolução, né, no handball de praia, assim, bem, eu vejo assim, vários pontos, né? Desde as formas de pontuação, né, que antigamente lá tinha tem uma época que tinha até a cambalhota, né? Tinha umas coisas bem loucas, assim, né? E Uhum. as coisas não eram, não tinha tanto essa questão do. Tinha um pouco mais a questão do contato físico, que hoje já não. Já, acho que vou falar que zerou, mas é muito pouco, igual logo alguns anos atrás, né? A forma de organização, né, dessa questão do posicionamento do especialista na lateral e agora no centro. Uma época tinham alguns que gostavam de jogar ali na linha dos 6 metros. Como que você vê essa questão da evolução assim, tática do jogo, Alexandre? Quais, se fosse citar, por exemplo, assim, dois pontos que foi crucial assim, e que o Brasil
realmente foi o que deu o pontapé inicial, que criou realmente essa situação. Complementando o Tá, que você falou aí anteriormente. tá. Então, a gente sai na frente, é claro que não vou entrar em detalhes, porque tem algumas coisas que não, a gente não pode falar, mas assim, isso é muito óbvio, né? Se você pegar aí os últimos campeonatos, né, e as últimas referências, a gente tem defensores muito bons, né? Então a gente deu um salto também na defesa, que eu acredito, tá? Essa é uma opinião, que faz com que a gente se diferencie. Então, jogar contra uma defesa brasileira, né, Jordan, Vareta e Tuller ali é desesperador, né? Os caras fecham todos os espaços, além de ocupar o espaço, eles conseguem se movimentar, né, e realizar ações que dificultam muito o trabalho do adversário. E isso não é à toa, porque o que se percebeu, né, é a questão de concepção. A defesa, por natureza, sempre vai perder por conta do número. Então tem que criar alguma coisa, alguma alternativa para que essa inferioridade não seja, né, simplesmente explorada o tempo todo pelo ataque. Então, essa maturidade, essa evolução defensiva foi essencial. Tá? Para mim, acho que é isso. E a outra, teve lá um momento, né, que acho que depois de 2008, a partir de 2008, mais ou menos, já em 2008, jogar mais com a aérea, mas mais recentemente defesa. E agora eu acredito, né, que a gente está partindo para um ponto de pensar em mais alternativas para o jogo, e não ficar sempre repetindo o mesmo padrão. A gente vê um exemplo que eu gosto muito, que é do Ju, né, que é técnico da seleção chilena, né, brasileiro, técnico da seleção chilena, e ele implantou um tipo de jogo no ataque que é uma chegada rápida em velocidade, que é muito difícil marcar. Eu joguei contra ele no Centro-Sul em 2019. Cara, tivemos que se matar para conseguir defender contra eles. E todo mundo teve muito trabalho contra a equipe chilena, né? Então, essa variação, né, de padrão de jogo, né, é muito importante. Então, você começou a perceber que não é tão confortável você ter sempre o mesmo estilo de jogo. Então, pensar em alternativas, mesmo você tendo inferioridade, mesmo você já tendo uma vantagem numérica, é importante. Exato. Ô, Alexandre, pegando o gancho das considerações, é aí que entra um papel muito, você falou de diferentes tipos de padrões de jogo, né? É aí que entra muito essa questão do trabalho do analista de desempenho, né? De entender a concepção do jogo, entender como capturar as informações precisas para transmitir ali para o treinador, para trocar uma ideia. Eu queria que você falasse o que é, para a galera que está chegando agora, o que é o analista de desempenho, o que você faz, o que é essa profissão que a gente vê tanto aí no futebol, né? E que agora, com as outras modalidades, está assim, crescendo muito, né? Nos últimos 4, 5 anos, assim, ela deu realmente um boom, né? E queria que você falasse para a galera entender o que é o analista de desempenho, o que ele faz, o que ele não faz, ele é o treinador direto, não é? Como é que é essa situação? Tá. Ó, análise de desempenho, vamos falar assim, de forma bem resumida, ele é a pessoa que fornece, né, informação, ele transforma dados em informação relevante para o técnico, para o atleta e pode ser até mesmo a gestão, né? Isso depende do estilo de trabalho, mas é fornecer informações para ajudar o técnico a tomar decisão e para ajudar o atleta a tomar decisão, né? Isso não vai só, aí também é uma outra coisa que a gente precisa quebrar o paradigma, que analista de desempenho é o scoutista e analista de jogo. É uma das coisas que ele faz. Antigamente era só isso, tá? Mas hoje não. É fazer isso, que isso faz parte da coleta dos dados, o scout, aí a análise e uma elaboração de um relatório relevante, né, e resumido principalmente, que é importante. Então, hoje, como que a gente trabalha a nossa concepção na seleção? Que eu estou ali para poder servir os técnicos e atletas. Então, a gente tem, as nossas reuniões são sempre naquela perspectiva. Olha, cara, você quer que eu apresente todas as ferramentas que tem para análise de desempenho? A gente vai ficar aqui uma semana. Então, é mais fácil vocês dizerem assim, olha, eu como técnico, no meu estilo, na forma que eu trabalho, eu preciso saber essa informação para treino, eu preciso saber essa informação durante o jogo, e essa informação durante a temporada.
E é a partir disso que eu crio, né, as ferramentas. Apresento para a comissão, para os atletas, eles falam, não está bom, melhora. E aí eu combino com eles. Então, eu vou te entregar uma sequência de vídeos, ou vou te entregar um relatório com gráficos de pizza, eu vou te entregar uma planilha. Então, eu vou dar um exemplo. Tem técnico que prefere ver uma planilha no Excel, tá? Porque ele vai seguindo, né, linha a linha. Tem técnico que prefere ver um gráfico resumido com percentuais. Então, não existe uma receita. Não adianta eu querer enfiar a goela abaixo do jeito que eu acho legal ver o dado. Então, é um facilitador para a tomada de decisão. Porque você imagina assim, ó, o que acontece numa competição, a Tuane, se ela tiver ainda, ela não vai deixar mentir, e ela fez muito isso, enquanto está todo mundo dormindo ali, os técnicos, né, e atletas, que eles precisam descansar, porque eles passam um dia na quadra ali, correndo e fazendo de tudo, o analista fica ali analisando o vídeo, recolhendo dados, criando informações, manda lá no grupo do WhatsApp, os resumos, né, no outro dia de manhã, no final da noite, apresenta algumas informações, e nunca a gente fala, é melhor você jogar assim, não. Tá? E se você está jogando assim, né, ou a equipe adversária joga assim, o que vocês vão fazer para resolver o problema, não me coloque nisso daí. Se pedir, a gente fala, né, porque todo mundo tem, opinião todo mundo tem, mas o nosso papel é esse. E os atletas, muito atleta, cara, hoje tem atleta que estuda muito, muito, muito. Tem jogador de ataque, por exemplo, que quer estudar todos os goleiros e todos os defensores. Então a gente fica ali mesmo fomentando, né, o atleta técnico, qualquer outro membro da comissão, de informação para tomada de decisão. Ô Alexandre, tem uma característica muito particular que a gente tem acompanhado no beach nesses últimos anos, que é essa questão dos jogadores especialistas na função. Quando você é natural no handebol de praia ter os jogadores que só atacam, ter os jogadores que só defendem, tem jogadores que conseguem jogar tanto na defesa tanto no ataque. Como que é essa situação? Como que você vê essa situação e como que é o seu trabalho com esses atletas diretamente, que tem algumas funções assim específicas e pontuais? Tá. Então a gente tem, de fato, hoje a gente tem atletas que só atacam e atletas que só defendem, e os que são polivalentes, né? Que ataca, defende, se precisar vai até no gol. O trabalho é justamente para esse atleta que só faz uma função, e a gente já sabe que, dependendo do tempo que a gente tiver, claro, ele não vai desenvolver uma outra característica. O meu trabalho é fornecer essas informações, como eu falei, para potencializar, melhorar ainda mais esse cara que já é um especialista e muito bom nisso. Para o atleta que é polivalente, consegue fazer duas ou mais funções, é buscar analisar o que ele faz de melhor em cada uma delas, potencializar aquilo que ele já faz bem e melhorar aquilo que ele não faz tão bem, e aí ele se tornar ainda um atleta ainda melhor. Tá? Então é sempre nessa perspectiva. Fazer com que, obviamente, se tivesse todos os atletas polivalentes que atacassem muito bem, defendessem muito bem, que fizessem muito bem lateral, muito bem pivô, seria excelente. Mas hoje a gente tem atletas que fazem muito bem o pivô e se colocar na lateral joga bem pra caramba e sem problema. Então a gente não tem nem dúvida. Fala assim, esse cara aqui eu posso usar em qualquer situação. Isso ajuda muito. Tem uma discussão aí que, no meio do beach, principalmente de alto rendimento, a troca 4x4, por exemplo, sai todo mundo e entra todo mundo. Tá? Isso demanda uma característica física, né, específica, e quando eu faço uma troca só saem dois da defesa, por exemplo, e o outro ataque e defende, já é uma outra demanda física. Esse que ataque e defende ele precisa ter um outro treinamento físico. Então, eu preciso dizer para o preparador físico, olha, ele faz tantos ataques em tantos minutos, ele faz tantas ações, para ele poder montar o treino desse cara também, né? E o aproveitamento dele, ele cai a partir de tal momento, que é a hora de fazer uma troca. Então, essas coisas são os nossos pontos focais, né? Para prestar atenção. Então, cada característica merece um olhar diferente. Bacana. O analista de desempenho, assim, ele vem evoluindo, assim, violentamente, né? Eu lembro quando eu trabalhava em futebol profissional, no Paulínia, no SEV, em outros clubes que eu trabalhei, né? Na A3 do Paulista,
E a gente eu trabalhava na comissão, por exemplo, do Sub-21, dos júniores, né, juniores lá, e às vezes a gente acompanhava a categoria de base para auxiliar nessa questão da análise, né? E a gente realmente ia lá, e a gente filmava, fazia o scout ali, quantificava, né? Mas a gente não tinha essa aproximação tanto ali com o treinador, porque a gente já estava ali quebrando, auxiliando ele ali, né? No determinado momento, que a gente tinha a nossa comissão também de fazer o nosso trabalho ali, né? E a gente não via muito essa questão lá há 10 anos atrás, essa questão do analista de desempenho estar ali, por exemplo, junto com o treinador no treino, né? Dentro da quadra ali, junto, lado a lado, né? Então, e hoje eu tenho grandes amigos aí no futebol, na análise de desempenho, e eles falam muito isso, né, cara? Tipo, o analista, ele não é um cara que você vai ficar lá em cima, vendo os números, trazendo algumas informações. Ele está ali diretamente envolvido no treino, conversando ali, né, auxiliando diretamente o treinador. E é fantástico, né, o trabalho do analista de desempenho. Eu gosto muito dessa área. E, Alexandre, e pensando no analista de desempenho, e trazendo agora um pouquinho para o momento que nós estamos já com a Confederação Brasileira, com um projeto maravilhoso aí, né, de reestruturação e com novas diretrizes, né, eu queria que você falasse para a galera como é que está hoje o trabalho que vocês estão fazendo na seleção, como que é a sua interação com as outras comissões técnicas, queria que você falasse um panorama geral para a galera entender aí como é que está o handball de praia no Brasil. Bom, essa nova formação da seleção, né, relativamente nova. Bom, o que é legal, cara? A gente está num grupo que, primeiro, que nós somos amigos, somos muito próximos. E a gente comunga de muitas ideias, principalmente na, em levar, né, o conhecimento científico específico, é claro, do handball, não é viajar na maionese, mas conhecimento específico produzido em handball de praia, que hoje tem gente que acha que não tem, mas tem bastante, pro dia a dia do treino, pro jogo, pra quadra. Então, esse é um grande diferencial. Antigamente, existia uma resistência, óbvia, né? Não tem problema. Mas hoje, isso está muito aberto. Então, assim, eu, por exemplo, me sinto muito confortável em colocar algumas ideias que antigamente, se eu falasse, ela não seria muito bem recebida. Não é porque as pessoas não entendiam, não é porque as pessoas não queriam. É porque ainda não estava consolidado, né? E hoje a gente tem muita coisa consolidada. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está implantando aos poucos, que é trabalhar com predição, né? Previsão. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho que eu já sei como que provavelmente o Brasil vai jogar, nossa equipe, que analisou, desde o ano passado eu estou analisando, como ela vai jogar na próxima competição mundial, quais são as tendências. Se eu consigo fazer isso para a minha equipe, eu consigo fazer para equipes adversárias. Então, eu sei no que a gente pode melhorar, no que a gente vai... Então, isso é tudo passado para os técnicos. Se vai mudar, se não vai mudar, depende da concepção de treino e tudo mais. Então, esse trabalho está muito interessante. E a expressão disso é o Beach Handball Academy, né? Que é um grupo de pessoas que estão voltadas para essa interação entre a ciência e a prática do esporte, tanto do alto rendimento como da formação, tá? Não é só alto rendimento. Então, as meninas do mini hand fazem parte do programa, é todo mundo junto, tá? Então a gente tem aí o Beach Handball Academy, é um passo enorme, tá? Hoje a gente está com um grupo, uma pessoa para a parte científica, uma pessoa para a parte técnica, uma pessoa para a parte de formação, tá? Então a gente tem ali um discurso, e o curso de sábado foi para isso, né? Para mostrar, olha, estamos chegando com essa proposta. É melhor, é pior, é a melhor, não importa. A gente só acha que aquilo que a gente desenvolveu, né, acumulou de conhecimento, de experiência, a gente não pode morrer com isso. A gente tem que passar para alguém, tá? E acho que um legado, então a gente fala, a gente precisa ser, título é legal, mas a gente precisa também contribuir para a evolução da modalidade, e deixar alguma coisa. E isso é um pensamento de todos da confederação ali, o Gulliver como diretor e todo o Rock como supervisor e todas as comissões técnicas estão pensando da mesma maneira, tá? O foco não é título só. O título é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Se aquilo que a gente está fazendo a gente acredita e for bem feito, com certeza a gente vai ter título também. Certeza não, né? Certeza a gente nunca tem, mas eu acho que a probabilidade de continuar sendo excelente, de excelência
é muito grande. Ô, Alexandre, o fato da gente estar sempre nas primeiras colocações dos últimos mundiais faz com que a gente realmente tenha que criar algumas situações primeiro, né? Acaba criando algumas situações em relação ao restante do mundo, né? E isso aí foi em vários pontos aí que você acabou de colocar para a gente, né? Nas perguntas anteriores. Para o futuro agora, o Brasil vai lançar, vai criar, tem alguma coisinha aí que assim, cara, a gente está estudando uma ação, a gente está desenvolvendo ali alguma estratégia que a galera que tipo, ainda não percebeu, mas a gente está implementando e se desenvolver no próximo Mundial. Tem alguma coisinha assim para a galera já começar a estar ligada Tem, nos próximos jogos ou não? tem, pelo menos aqui com a seleção masculina e feminina já tem duas coisas. A gente vem discutindo, não é de agora, de um tempo atrás, mas é claro que eu não vou falar, né, filho? A gente não vai falar. Primeiro tem que colocar a prova para ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente não fala, né? Se der certo, olha, você lembra, Adriana, que lá que tava falando, deu certo, né? Era aquilo lá. Mas tem sim. Tem que pensar para frente, cara. Se não dá para ficar acomodado, né? Sentar em cima daquele monte de troféu e medalha e achar que o negócio tá pronto. Então a gente tem pensado, né? O Dijandro, o Jaime, Vinícius e Caporal, eles já passaram uma série de coisas que eles estão pensando como fazer e a gente tem discutido. Então, eu estou dando ferramental, né, buscando alternativas para auxiliá-los nessa questão e tá bem, já está concebido. Agora a gente precisa experimentar, né? Então, tem coisa legal para ver. Não vai ser aquele negócio, uma mudança brusca, mas é um detalhezinho ali que talvez o cara nem perceba quando vê, poxa, não mudou. Então, né, a ideia é justamente essa. Mas tem sim. Ô, Alexandre, lembrei que de uma pergunta agora, que eu até nem coloquei aqui na pauta aqui, mas eu teve uma época que eu optei muito o handball de praia, né? E eu estava ali na transição para Parque Nacional, lá em 2007, 2008, eu também estava no beach, e aí de repente eu foquei só na quadra. E eu lembro que lá, um pouquinho depois dessa época, estava tendo muita discussão, a gente tinha muita discussão em relação a algumas regras do handball de praia, né? Que muito se via no handball de quadra e às vezes acabou, quando a gente está no handball de praia, a gente ficava meio assim, né? Questão do contato físico, né? E a questão do fair play, né? E eu lembro que a gente já conversou algumas vezes de algumas sugestões de mudança de regra, né? Que você às vezes fala, pô, essa regra que a gente precisava rever, essa maneira, essa conduta. Se você fosse mudar uma regra, ou teve alguma que mudou assim, falou assim, cara, essa mudança de regra no handball de praia, cara, ela foi assim, sensacional. Tem Tá. algum ponto que você Cara, destaca ou acrescentaria nessa próxima mudança que vai ter? olha, uma que sensacional. Eu acho que unificar o gol de 3 pontos eu nunca achei bacana lá atrás, há muito tempo atrás. Acho que tirar o gol de 3 pontos foi legal, deixou o jogo mais competitivo, né? Cara, hoje eu faria só uma mudança que está bem clara. A gente já até pensou em enviar para a IHF de maneira formal lá atrás, né? Não agora nesse momento, mas lá atrás, que já que é um jogo que prima pelo espetacular, quando acaba empatado um set, vai para o gol de ouro. Pô, é um jogo que prima pelo espetacular, que é gol de dois. E aí, no momento mais importante, que é para decidir, o cara vai lá, faz um gol de um, talvez um gol sem graça, claro que tem a emoção, e aí não contempla o espetacular no momento mais importante. Eu colocaria, você tem que fazer 2 pontos. Se você quer fazer 2 de 1, bacana, você corra o risco. Se você quiser fazer a tentativa de 2, faz. Mas quem fizer dois gols primeiro, leva o set. Eu acho que essa mudança traria aí acho que deixaria mais justo, né? E até mais emocionante. O cara vai lá e fala, não vou arriscar de 2, fazer de 1 e colocar pressão para o outro. Vai ter que obrigatoriamente fazer de 2 para vencer. Tá? Não sei também como seria. Eu já apliquei isso assim, em aulas, eu fazia lá um handball de praia na faculdade, a gente trabalhava como lúdico. Seria uma mudança que eu faria, sim. Essa é a principal. Né? E em relação ao shootout, alguma consideração ou não? Shootout, olha, eu posso ser bem sincero, todo mundo adora, a maioria, 99,9%. Eu acho que é um outro jogo dentro do jogo, né? Eu acho muito diferente do jogo.
eu sou, assim, acho que bem minimalista. Eu faria 3 sets e acabou. Melhor de 3 sets. Ou do jeito que está, e o desempate ser um set um pouco mais curto, talvez, tá? De 6 minutos. Porque seria jogo de beach handball com esse formato de vários gols, de 2 pontos, todo mundo participando, tá? Não que o shootout, eu acho o shootout muito emocionante, até demais, né? Até demais, né? Você fica com o coração na boca, mas é um outro treino, requer muito mais também estudo, né? Porque você tem que, é uma coisa específica, tá? Você tem que criar jogadores para sair do gol, por exemplo, tudo mais. E no shootout, aí é polêmica. Eu mudaria uma regra do shootout, tá? Que é, cara, não pode sair da área. Pô, o goleiro trabalha o jogo inteiro, aí depois você vai lá e tira o goleiro e coloca um jogador de linha para tentar sair, tá? Sabe? Eu acho que era um momento ali que o goleiro, para ele poder decidir, sabe? Poder ser a evidência. Até o pessoal chama de um contra o goleiro, né? Nem sempre é um contra o goleiro. Já são dois contra o goleiro, e ainda eu acho que seria legal o goleiro ter que defender mesmo. Para defender o gol, teria que ser o goleiro sem poder sair da área. Mas 99% das pessoas não vão concordar comigo, tá? Mas não tem por que deixar de falar. Mas essas mudanças, se eu pudesse, tivesse poder, né, eu faria. Não faria. Porque a maioria das pessoas não pensa assim, né? Então não seria antidemocrático. Mas eu acho que é um momento da gente testar, né? Essas são ideias interessantíssimas, né? É polêmica mesmo essas questões, eu coloquei elas aqui porque cada um realmente traz um ponto de vista diferente. Você falou um ponto super interessante aqui, que é a questão do terceiro set reduzido, né? E de 5, 6 minutos. Eu acho também uma questão bem interessante, porque também outros treinadores, outros handballs que passaram por aqui, eles falaram também que o shootout, né, o 1 contra 1 ali, que é 2 contra 1, ele é uma outra concepção, uma outra. É o jogo de handball de praia, mas ele tem uma outra dinâmica, uma outra característica que foge ali do padrão ali que a gente está acontecendo ali dentro do jogo, né? Então, era polêmica mesmo e eu queria saber essa opinião, entendeu? Para não perguntar, É, eu ver como vai falar. não, mas não tem problema. Ó, teve uma vez, bem rápido, eu sentei do lado de um possível patrocinador da confederação há muito tempo atrás, tá? Na final de um brasileiro. E era um patrocinador grande, já de modalidade consolidada aí, que investe muito. Eles estavam lá estudando o handball de praia. Ele falou assim, cara, se não mudar esse negócio do shootout aí, é difícil colocar para a gente vender como um produto para TV, por exemplo. Esse era um opinião do cara, tá? Ali eu comecei a pensar, mas não fui muito influenciado por isso. Eu já pensava alguma coisa, mas não achei que alguém de fora fosse falar isso daí. Ele falou assim, cara, principalmente no momento de introdução da modalidade, as pessoas falam, mas o que é isso agora? Nossa, que estranho. Pra gente estar acostumado, é emocionante pra caramba, mas quem tá. Opa, mudou. Como é que é? Sabe? Então acho que algo a se pensar, não tem que mudar. Tá? É uma reflexão, né? Isso é legal. É na hora de vender a imagem, né, para um esporte que não tem assim ainda a nível de mídia, tipo, todo domingo tem um jogo de handball de praia na televisão. Nós não estamos nesse nível ainda, mas vamos estar no futuro? Vamos, mas ainda não estamos. Então, essa questão da explicação, cara, agora a gente. Mas o que é agora? Então, a gente perde muito tempo até a gente, né, pulverizar a informação. Tem uma certa lógica, assim, eu vejo também uma certa lógica aí. Não, é o meu caso em não gostar do beisebol, não é porque o beisebol é chato, porque é o esporte tradicional, lota estádio. Eu não consigo assistir, porque eu não entendo a regra. Não entendo, cara. Não entendo. Igual futebol americano, eu não entendi. No dia que eu entendi futebol americano, cara, fica até 2 horas da manhã, né? Quando tem jogo de futebol americano, até 2, 3 horas da manhã. Né? Tem muito isso daí. Né? Então, acho que no momento inicial, talvez ajudaria mesmo fazer de outra forma. Talvez nas categorias de base, não sei. Acho que é uma reflexão. Alexandre, estamos chegando na reta final aí. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Queria que você falasse aí dos possíveis planos para o futuro, né? Deixasse aí o Instagram da galera do Handball de Praia da Confederação Brasileira, desse os recados aí para a galera estar acompanhando, o site, todas as informações aí que a galera quer estudar, depois o pessoal vai ver a gravação e o pessoal sempre pergunta para a gente aqui também. Tá, vamos lá. Então, vamos. Bom,
O recado é o seguinte, pessoal, fiquem atentos, né? A gente tem agora etapa do Brasileiro daqui 2 semanas em Santos, né? Do circuito brasileiro. A gente voltou mesmo, tá? Estamos aí com quase força total. Ano que vem a gente tem bastante competição internacional. Torçam bastante, incentivem bastante as nossas equipes de base que vão participar do Campeonato Sul-Americano. É extremamente importante, classificatório para Mundial. Tá aí com uma comissão técnica nova, pessoas que eu gosto pra caramba, né? Bruno, Luigi, Thiago, Joey, então são pessoas, Verônica, se esqueci de alguém, me desculpe, mas são as pessoas aí que estão levando o futuro do beat, então eles são cruciais aí para esse momento de transição. Ano que vem temos essa competição, né, em Rosário, temos o Mundial na Grécia e o World Games nos Estados Unidos, e o Centro-Sul também aqui no Brasil, tá? Provavelmente no Brasil, não sei, né? É uma possibilidade. Então, a gente está com um ano, até um primeiro semestre recheado de competições, então fiquem atentos aí, tanto no site como nos Instagrams da Confederação, e a gente tem o Instagram da Confederação Brasileira Praia, Beach Handball, Handball de Praia, né? Então, vocês podem acompanhar que tem muita coisa bacana, e fico à disposição também para quem quiser saber um pouco mais de análise de desempenho, um pouco mais de handball de praia, então fico à disposição. É sempre bom conversar sobre modalidade, então é uma satisfação em estar aqui. Eu vou agradecer, já que é finalizando, agradecer, Adriano. Eu sei que a gente tentou outras vezes, não deu certo, viu? Mas dessa vez foi bacana, a gente conseguiu aí bater a agenda, que é uma correria do caramba, e fico feliz demais. Quero que o Handball em Foco continue trazendo mais pessoas do handball de praia, né? E até que a gente um dia aí fazer um evento, né, de handball de praia. Eu sei que você gosta pra caramba, então acho que a gente tem muito a agradecer. Obrigado pela força, pela modalidade. Tenta descer lá em Santos para assistir a etapa do circuito brasileiro, acompanhar, fazer uns posts que você faz muito bem e dar essa força pra gente. Tá? E outras, a gente precisa sempre de pessoas apaixonadas. Quem está começando, ou no handball, ou na educação física, ou no handball de praia, cara, procure as pessoas que já estão trabalhando, que está todo mundo de braços abertos para receber e trocar informação. Tá? É isso aí. Sensacional. Esse foi o Alexandre, grande amigão nosso, muito feliz de estar aqui com a gente. Cara, me diverti demais. Fiz questão polêmica, que a galera falou assim, ele não vai falar, e o homem falou assim aqui, ó, e ele respondeu numa boa, foi sensacional. Alexandre, você é um cara demais, eu sou muito seu fã, gosto muito do seu trabalho, um cara que eu admiro bastante aí. Cara, desejo todo o sucesso do mundo para você nessa nova empreitada, nessa nova jornada. Você é um cara vencedor, um cara merecedor, porque você é um guerreiro, cara, você é um batalhador, e essas pessoas a gente tem que admirar e tem que torcer. E, cara, eu tenho um orgulho, cara, de ser seu amigo, cara, que você é um brasileiro e que tá levando a nossa bandeira para fora, pro mundo. Cara, isso é muito motivo de orgulho para nós, cara. Cara, sou muito seu fã. Obrigado por você ter nos dado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, cara. E você pode ficar essa 1 hora com a gente, cara. Não tem como eu te agradecer. Muito obrigado, do fundo do coração. E eu desejo sucesso cada vez mais para você, cara. Você vai colher grandes frutos, você vai levar a nossa bandeira lá para cima, cara. O primeiro lugar no pódio. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Adriano. É um orgulho aqui participar. Uma honra estar com você, o árbitro internacional que sempre admirei. Acompanha, quando você vai para a competição, fico pegando no YouTube, transmissão de stream, para poder te ver atuar, cara. É um prazer. Obrigadão aí pela oportunidade. É sempre bom a gente se falar. Vamos tentar se encontrar em Campinas aí pessoalmente, presencialmente. Já vou tomar a 3ª dose, viu? Então já pode fazer encontros presenciais. Show. Beleza, obrigadão. Sucesso. Valeu, Alexandre. Grande abraço. Sucesso. Valeu, gente. Obrigado. Ótima semana a todos. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu.